Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da ISA-CTEP, Código de Negociação na Bolsa TRPL4. Fica comigo até o final desse vídeo, porque no final do vídeo eu vou falar dos dividendos da ISA-CTEP e também vou calcular o preço teto da ISA-CTEP, ou seja, qual o valor aí da cotação máximo que a gente deve pagar para receber pelo menos 6% de dividendos ao ano. E se você gosta de vídeos como esse, então seja bem-vindo aí ao canal Investimento Inteligente. Eu faço vídeos diários como esse, então se inscreva no canal, não perca tempo, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva e não perca meus vídeos diários. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A ISA-CTEP, Código de Negociação na Bolsa TRPL4, é a maior empresa de transmissão do país, setor de energia que pode ser dividido em distribuição, geração, transmissão. A ISA-CTEP atua especificamente no segmento de transmissão de energia elétrica, que é um segmento altamente rentável, com boa previsibilidade de receitas, já que esses contratos são bem longos, de 20, 30, 40 anos, e para que as transmissoras recebam os valores do contrato, basta que as torres de transmissão estejam à disposição. Então, o valor recebido pelas companhias não se refere à quantidade de energia elétrica transmitida, mas à disposição daquela rede de transmissão. A ISA-CTEP é uma empresa gigantesca, ela atua em 17 estados, é responsável por 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, sim, ou seja, um terço, né, de toda a energia elétrica transmitida ocorre aí através das redes de transmissão da ISA-CTEP. E a ISA-CTEP atualmente tem 19 mil quilômetros em linhas de transmissão. Investimentos. A companhia, por mais que já seja muito grande, ela tem um espaço aí para crescer e vem fazendo investimentos. No ano de 2021, atingiu um investimento recorde, crescimento de 152% e também aumento de 59% no investimento em reforços e melhorias em 2021, que também é muito importante porque as torres elas precisam estar à disposição, né? Então, com reforços e melhorias, o índice aí de torres que estejam sem a possibilidade de transmitir fica muito mais baixo, né? E aí, consequentemente, aquela receita anual permitida vai sendo recebida pela companhia. Greenfield, o que basicamente é isso, pessoal? Esses projetos Greenfield significa aí que são projetos que a companhia está começando do zero, então ela precisa fazer um investimento pesado para fazer a construção das instalações, né, e construir do zero aquelas redes de transmissão. Então são projetos que eles demandam mais tempo, demandam investimentos e a ISA-CTEP tem feito aí um bom trabalho nesses projetos Greenfield. 14 lotes foram arrematados nos últimos 6 anos, investimento de 6,3 bilhões de reais, então um investimento bem alto, e uma receita anual permitida já incrementada aí para o ciclo de receita anual permitida 2021-2022 de 687 milhões de reais. E esses projetos eles têm um prazo aí mais longo, então essa receita anual permitida vai incrementando o resultado da companhia nos próximos anos. 5 projetos já energizados entre esses 14 lotes aí arrematados, ou seja, basicamente 14 leilões, né, que a ISA-CTEP venceu nos últimos 6 anos de projetos Greenfield, ou seja, projetos que começam do zero, que a ISA-CTEP precisa investir, né, na construção das instalações e a partir disso, né, a partir de estar energizado esse projeto, ou seja, a partir do momento que as operações já se iniciam, que a energia elétrica começa a ser transmitida nessas redes, então isso incrementa aí, dá um incremento interessante de receita anual permitida para a companhia. Ainda na área de investimentos, eu acho importante falar sobre isso porque por mais que a companhia seja grande, ela está fazendo investimentos para crescer, né, o seu poderio aí, a sua influência, né? Então nós vemos aí um crescimento anual médio de 71% nos investimentos e em 2021 chegou aí a mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais os investimentos, então investimentos pesados feitos pela ISA-CTEP, boa parte deles aí em projetos Greenfield, projetos que vão começar do zero, né? O EBITDA ajustado da companhia subiu pouco, digamos que ficou estável, né, de um ano para outro, porque subiu aí de 2 bilhões 568 milhões
para 2 bilhões 572 milhões, então a gente pode dizer que ficou estável de um ano para outro, e a margem EBITDA ajustada subiu, né, de 79% para 81% na comparação anual. O lucro líquido caiu bastante, a gente vê aí que esse resultado da Isacetep não foi muito bem recebido pelo mercado quando ele surgiu, lembrando que os resultados do primeiro trimestre de 2022 devem ser divulgados nos primeiros dias de maio. Então, quando esses resultados saírem, eu também vou fazer um vídeo aqui no canal sobre a Isacetep. Mas, em relação ao quarto trimestre de 2021, final do ano de 2021, realmente houve uma queda aí, né, no lucro líquido de 56% e no lucro líquido ajustado de 5%. Cronograma de amortização da dívida consolidada, né? A gente vê que a dívida da Isacetep tem um perfil alongado, relativamente alongado. Então isso é bem interessante porque a empresa é uma forte geradora de caixa e tendo uma dívida alongada, então mostra uma dívida de certo modo controlada pela companhia. A dívida líquida pelo EBITDA, aí, né, ou seja, o índice de alavancagem chegou em 2,63 vezes, então é uma alavancagem que deve ser considerada, né? É uma alavancagem aí razoável, digamos assim, mas também não é nada muito excessivo, né? Então, vendo aí esse perfil da dívida alongado, a gente vê que essa alavancagem eu acredito que esteja num patamar bem ok e razoável. E aqui nesse gráfico fica bem claro esse perfil de longo prazo da dívida da companhia, já que o longo prazo está ali em azul claro, né? E representa mais de 6 bilhões de reais, né? Mais de 6 bilhões e 500 milhões de reais, e as dívidas de curto prazo representam 801 milhões de reais, sendo que a gente pode ver que em caixa e equivalentes a companhia tem mais de 1 bilhão de reais. Então essa dívida aí de curto prazo ela está abaixo do caixa da companhia, né? E isso é bem interessante, mostra então uma dívida aí controlada, empresa com capacidade de pagar os seus compromissos de curto prazo e o restante da dívida aí para o longo prazo, né? Uma dívida alongada e de certa maneira controlada. E lembrando aqui que as companhias elas costumam emitir debêntures para, enfim, fazer diversas coisas, né, diversos projetos. No caso da Isacetep, essas debêntures, os valores, né, arrecadados dessas debêntures, são destinados a refinanciamento de dívidas e recomposição de caixa. Isso é muito comum no mercado financeiro e nós vemos que foi atribuído o rating aí de AAA, né, no Brasil para as debêntures emitidas pela Isacetep, que mostra justamente essa confiança no mercado, né, na Isacetep de pagamento, né, dos seus compromissos de uma forma relativamente tranquila aí, né. E vendo alguns indicadores da TRPL4, nós vemos nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,72%, PL de 5,6, que é um PL baixo, um PL muito bom, PVP de 1,15, então ela não está muito acima do valor patrimonial aí, né? Claro que ela está acima do valor patrimonial, mas não é muito, né? Dívida líquida pelo EBITDA, aqui no Status Invest está desatualizado, porque a gente viu que era de 2,63 vezes, mas uma dívida líquida pelo EBITDA aí razoável, né? Nada muito excessivo. Liquidez corrente de 3, então a companhia paga de forma tranquila seus compromissos aí de curto prazo, e as margens no setor de transmissão são excelentes, as da TRPL4 não são diferentes, margem bruta de quase 75%, margem líquida de quase 55%, ROI de 20%, então números interessantes aí da TRPL4. E agora aqui, como eu falei lá no início do vídeo, que a gente ia calcular o preço da TRPL4, nos últimos 5 anos a companhia pagou proventos de R$ 10,71 por ação. Então, se a gente somar aí os proventos que a companhia pagou nos últimos 5 anos, cada acionista recebeu R$ 10,71. Então, a gente tem que fazer a média, né? Dividir por 5, dividir pelo número de períodos. Como eu peguei 5 anos, então a gente pega R$ 10,71, divide por 5 e deu uma média aí de proventos de R$ 2,14 por ano. Essa média a gente divide por 6% e o resultado é o preço teto. Então, com base nessas informações, a gente tem um preço teto médio da TRPL4 de R$ 35,66, o que significa que quem comprar a ação da TRPL4 até R$ 35,66
vai receber um dividend yield aí, muito provavelmente vai receber um dividend yield aí de pelo menos 6% ao ano. E a cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação atual da TRPL4 é de R$ 25,73. Então a gente vê uma margem de segurança bem interessante aí para as ações da TRPL4. Lembrando que a TRPL4 costuma pagar dividendos 4 vezes por ano. Costuma anunciar em dezembro e pagar em janeiro, anunciar em fevereiro, março e pagar em maio, anunciar em julho e pagar em julho mesmo, e anunciar em novembro e pagar em novembro mesmo. Então, geralmente o cronograma de pagamentos aí da TRPL4 ocorre em janeiro, maio, julho e novembro, né? E para que a gente tenha direito aos dividendos dessas ações, claro, a gente já tem que ter uma posição acionária na Datacom, e essa Datacom costuma ser aí um mês antes, a não ser no segundo semestre. No segundo semestre eles costumam anunciar e pagar no mesmo mês, então é uma empresa interessante para a gente ficar de olho na questão do dividendo inteligente. Eu, pessoalmente, se fosse investir na TRPL4, né, visando dividendos, poderia então tentar bater as minhas metas em número de ações no mês de junho, né, para que em julho eles façam o anúncio dos dividendos e eu receba um dividendo rápido já em julho, que eu possa reinvestir na própria TRPL4 ou que eu possa reinvestir em outras companhias. Gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham dessa companhia TRPL4, né? Se vocês têm carteira, não têm, se vocês preferem outras transmissoras. Gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários, então escrevam aí, por favor. Se chegou até aqui é obrigatório, né, pessoal? Chegou até o final do vídeo é obrigatório. Aperta no botãozinho vermelho, se inscreve no vídeo, deixa um like. Forte abraço a todos e até a próxima.